no áudio, tá? E aí é o vereador Clevers que vai fazer a leitura, as leituras de hoje. Então, somente quando o presidente passar a palavra para o Cleverson lembrar de liberar o seu áudio para poder fazer a leitura dos ofícios ali das proposituras. Tá bom? Podemos começar, então? Bom dia, Eugênio. Bom dia, pessoal. Podemos Tudo começar? bem? Bom. Não falta.
Cristiano, se puder me dar um ok. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Vamos para o expediente. Então, eu passo para a leitura os ofícios 184/2021, 187/2021, 190/2021 e os projetos de lei número 10/2021, projeto de lei número 12/2021 e o projeto de lei 13/2021. Então, eu passo para o vereador Cleverson fazer a leitura. Projeto de Lei 13, de 17 de março de 2021. Dispõe sobre a reposição inflacionária aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a reposição inflacionária de 4,52% aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do município de Campina Grande do Sul, previsto na Lei Municipal número 311, de 14 de janeiro de 2014, e na Lei Municipal 454, de 25 de abril de 2017, cumulativas reposições inflacionárias concedidas em anos anteriores. Parágrafo 1º. A reposição que trata o caput desse artigo foi estabelecida de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020, e será aplicada a partir de 1º de janeiro de 2021. Essa recomposição indicará também sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para o quadro pessoal respectivo, com exceção das funções gratificadas e dos subsídios dos agentes públicos. Artigo 2º. Fica alterada a tabela de vencimento dos servidores efetivos do Poder Legislativo do município de Campina Grande do Sul, contido no anexo 2 da Lei Municipal 311, de 14 de janeiro de 2014, já acrescida da reposição inflacionária de que trata o artigo 1º da forma do anexo desta lei. Artigo 3º. Fica alterada a tabela de vencimento dos servidores comissionados do Poder Legislativo Municipal de Campina Grande do Sul, contido no anexo 2 da Lei Municipal 454, de 25 de abril de 2017, na forma do anexo 2 dessa lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 27 de março de 2021, Eugênio José Zanona, presidente, Felipe Veiga, vice-presidente, Carolina Mascarenhas, primeira secretária, Cleverson Dalprá, segundo secretário. Justificativo. Temos a honra de submeter à prestação dos nobres pares o incluso projeto de lei de iniciativa desta mesa diretora, que tem por objetivo promover a reposição inflacionária aos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. O índice utilizado foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado do ano de 2020, que fechou em 4,52%. A medida visa manter o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores, com suporte no artigo 37(10) da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual, sempre da mesma data e sem distinção de índices, acumulada com o disposto do artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. No tocante ao atendimento às exigências constitucionais legais, a propositura figura-se adequada, pois versa sobre reposição inflacionária. Assim considerada nos termos do artigo 17, parágrafo 6º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, como reajuste de remuneração de pessoal que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, dispensando-se a apresentação da estimativa que trata o inciso 1 do artigo 16 da Lei da Responsabilidade Fiscal e demonstração de origem dos recursos para seu custeio. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares, o qual julgamos digno de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 27 de março de 2021, Eugênio José Zanona, presidente, Felipe Veiga, vice-presidente, Carolina Mascarenhas, primeira secretária, Cleverson Dalprá, segundo secretário. Ofício 184/2021, Campina Grande do Sul, 19 de março de 2021. Excelentíssimo, encaminha o projeto de lei 10/2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 10, de 18 de março de 2021, que altera a lei de
Municipal 745, de 17 de março de 2021, que estabelece por lei medidas mais rigorosas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, enquanto perdurar a situação de emergência pública no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências, para apreciação desta Casa de Lei em regime de urgência, com designação de sessão extraordinária de forma do artigo 107 do Regimento Interno, considerando a necessidade de se instituir medidas para evitar aglomerações, quais são grandes responsáveis pelo aumento da propagação do Covid-19. Na oportunidade, manifestamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bio Elirian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei 10 de 19 de março de 2021. Altera a Lei Municipal 745, de 17 de março de 2021, que estabelece por lei medidas rigorosas para enfrentamento da pandemia de Covid-19, enquanto perdurar a situação de emergência pública no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Para saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei altera a Lei Municipal 745, de 17 de março de 2021, que estabelece por lei medidas mais rigorosas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, enquanto perdurar a situação de emergência pública no município de Campina Grande do Sul e da outras providências na forma que especifica. Artigo 2º. Artigo 7º da Lei Municipal 745, de 17 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Não cumprimento do dispositivo desta lei e demais dispositivos legais que regulamentam o combate à Covid-19 poderá acarretar as seguintes sanções pecuniárias. Primeiro, de 150 unidades de referência fiscal do município, RF para pessoas físicas. 2. De 250 unidades de referência fiscal do município, RF para pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Além de sanções administrativas desta lei poderá ensejar crime de desobediência e ou contra a saúde pública, artigo 268 do Código Penal. Em caso de reincidência, os valores poderão ser dobrados, sem prejuízo de outras sanções constantes em regulamentação específicos. Parágrafo 3º. Os recursos oriundos das penalidades serão destinados às ações de combate à Covid-19. Artigo 4º. Parágrafo 4º. O cumprimento desta lei será de competência fiscalizatória e concorrentes dos seguintes órgãos: Guarda Civil Municipal, Defesa Civil Municipal, Vigilância Sanitária, Serviço de Fiscalização do Município e Polícia Militar do Estado do Paraná. Parágrafo 5º. As penalidades descritas no inciso 1 e 2 deste artigo serão aplicadas em quíntuplo para as pessoas físicas ou jurídicas que forem flagradas participando, realizando festas de músicas mecânica e ou ao vivo, a exemplo de festas raves, sertanejas e similares, bem como qualquer outro tipo de evento festivo com aglomeração de pessoas. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 19 de março de 2021. Vilerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei 10 de 19 de março de 2021, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Lei o incluso projeto de lei que altera a Lei Municipal 745, 17 de março de 2021, que estabelece por lei medidas mais rigorosas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, enquanto perdurar a situação de emergência pública no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. O ordenamento jurídico confere ao Poder Executivo algumas prerrogativas que são indispensáveis para atingir o fim específico da administração pública, que é a satisfação do interesse público. São os chamados poderes do administrador público. Dentro desses poderes encontra-se o poder dever de agir, que pode ser considerado como o poder administrativo conferido à administração, para atingir o fim público. Representa, na verdade, um dever de agir e uma obrigação do administrador público de atuar em benefício da coletividade e seus indivíduos. Sendo assim, atuar com medidas administrativas mais rígidas para evitar a aglomeração do Covid-19. Se caracteriza como um dever da administração pública e está totalmente respaldado pelo ordenamento jurídico. No mesmo aspecto, a multa, ora instituída, é respaldada pelo Poder Penal do Estado, tem por objetivo resguardar a vida de ordem jurídica. Entretanto, a penalidade pecuniária de multa está apenas prevista para infração do dispositivo da Lei Municipal 745, de 17 de março de 2021, sendo necessário estendê-la como penalidade para infrações aos decretos municipais que dispõem de medidas para evitar a propagação do Covid-19. Importante destacar ainda que a previsão da multa específica para realizações das festas ou eventos de música mecânica e ao vivo, festa rave, sertanejos ou similares, conforme o acréscimo do parágrafo 5º do artigo 7º da Lei Municipal 745 de 2021. Se faz necessário, uma vez que os organizadores dos referidos eventos possuem um alto lucro de realizações desses, de modo que o previsto no inciso 2 não constitui medida com força coercitiva e preventiva suficiente para esses,
já que o valor de multa comparado ao valor do lucro é infinito. Sendo assim, tal medida irá coibir a realização de festas acima mencionadas conforme informações levantadas por parte do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal, a qual obteve a informação de que alguns organizadores de festa em Curitiba fizeram esta análise que valeria a pena alocar uma chácara no município e fazer festa, mesmo pagando a multa do valor do inciso 2. Diante do exposto, é nítida a relevância do incluso projeto de lei, qual visa estabelecer medidas que evitem infrações de determinações municipais sobre o Covid-19. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, ocorre merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 19 de março de 2021, Bia Lerian Zanetti, prefeito municipal. Ofício 187, 2021, Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Assunto: encaminha projeto de lei 12 de 2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 12 de 24 de março de 2021, que dispõe sobre a reposição inflacionária dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, para a apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência, com a designação da sessão extraordinária na forma do artigo 107 do Regimento Interno, considerando que a situação atípica enfrentada requer ainda mais liquidação das perdas salariais. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bia Lerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 12, de 24 de março de 2021. Dispõe sobre a reposição inflacionária dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica concedida a reposição inflacionária no montante de 4,52% nos salários dos servidores públicos do quadro efetivo do Poder Executivo Municipal de Campina Grande do Sul, nos contratos híbridos decorrentes do processo seletivo simplificado, nos demais contratos temporários e nos auxílios relativos aos programas mais médicos. A reposição que trata o caput desse artigo foi estabelecida de acordo com o Índice de Preços para o Consumidor Amplo, IPCA. Essa reposição incidirá também sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para o quadro de pessoal respectivo, com exceção das funções gratificadas ou gratificações de qualquer espécie dos agentes políticos. A reposição salarial é extensiva dos valores de aposentadorias e pensões da Previdência Social do município de Campina Grande do Sul, Previcamp. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir seus efeitos a partir de 1º de abril de 2021, Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021, Bia Lerian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 12 de 24 de março de 2021, justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a reposição inflacionária dos salários dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Campina Grande do Sul. Para a realização dessa reposição foi utilizado o índice IPCA, índice para preços para o consumidor amplo, que tem por objetivo medir a variação de preços de mercado para o consumidor final, e que fechou no percentual de 4,52%, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2020. A revisão geral anual é a solução encontrada pela Constituição Federal para manter o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos de modo geral. Através dessa revisão, é assegurado todos os anos a recomposição das perdas inflacionárias do vencimento desses servidores. Esse comando encontra-se estampado no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, trata-se, portanto, de norma constitucional de imensa importância, na medida que traduz o ideal da justiça que deve ser o condutor de todo qualquer Estado que pretende ser direito e de justiça. Importante destacar que a referida reposição inflacionária para os servidores está dentro da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE, de acordo com o permitido pelo inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173 de 2020. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto pelos nobres pares, o qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021, Bia Lerian Zanetti, prefeito municipal. Ofício 190/2021, Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, encaminho o projeto de lei 13 de 2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 13 de 24 de março de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, FUNDEB, em
conformidade com o artigo 202-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107, regimento interno, considerando seu caráter emergencial, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 14.113 de 2020, qual dispõe que os novos conselhos devem estar constituídos até 31 de março de 2021. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração atenciosamente Bill Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei 13 de 24 de março de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização de Profissionais de Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação.
Ô, Cleverson, vai ter que ler tudo de volta? Tivemos um probleminha aqui com a transmissão, então vai ser retomada, vou passar para o Cleverson retomar a leitura, e está sendo transmitido já. Vereador Cleverson, pode iniciar a leitura? Não está escutando, né? Não estou ouvindo. Seu vídeo foi interrompido, seu microfone está ativado. Olha, estou falando. Ofício número 190, 2021, Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Assunto: encaminha projeto de lei 13 de 2021. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo do projeto de lei 13 de 24 de março de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal, acompanhado do Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e dá outras providências para a apreciação desta Casa de Lei em regime de urgência, com a designação de sessão extraordinária na forma do artigo 107 do regimento interno, considerando
o seu caráter emergencial nos termos do artigo 42 da Lei Federal 14.113 de 2020, qual dispõe que os novos conselhos devem estar constituídos até data de 31 de março de 2021. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bileriano Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei 13 de 24 de março de 2021 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentando pela Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Para saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento Social, CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Federal 14.013, de 25 de dezembro de 2020, fica reestruturada de acordo com as disposições desta lei. Capítulo 1. Das competências do CACS. Artigo 2º. O CACS tem por finalidade exercer acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, competindo-lhe 1. Elaborar parecer sobre as prestações de conta conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal nº 14.113, 2020. 2. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração de proposta orçamentária anual com o objetivo de concorrer para regulamentar o tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do Fundeb. 3. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino, de Atendimento e Educação de Jovens e Adultos, PEJA. 4. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do governo federal e andamento do município. 5. Receber e analisar as prestações de conta referentes aos programas referidos nos incisos 3 e 4 caput desse artigo, formulando pareceres conclusivos acerca de aplicação desses recursos, encaminhando ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, FNDE. 6. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 7. Atualizar o regimento interno, observando o disposto dessa lei. 8. Deliberar sobre demais situações levantadas pelo Poder Executivo Municipal condizentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação. Artigo 3º. O CACS poderá sempre que julgar conveniente. 1. Apresentar aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. 2. Convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário municipal de Educação para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocar apresentar-se em prazo não superior a 30 dias, podendo designar-se outro servidor para representá-lo. 3. Requisitar ao Poder Executivo Municipal cópia dos documentos referentes à licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados por recursos do fundo, folhas de pagamento dos profissionais da educação com a discriminação dos servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento que se encontrarem vinculados. Convênios, parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Realizar visitas para verificar em loco, dentro de outras questões pertinentes. O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados em instituições escolares com recursos do fundo. A adequação do serviço de transporte escolar. A utilização e benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. Fiscalização e o controle do cumprimento do disposto do artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo CACS e pelo setor de controle interno do município. Artigo 5º. O CACS deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo Municipal parecer conclusivo referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer que trata o caput desse artigo deve ser apresentado em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo Municipal ao Tribunal de Contas do Estado. Capítulo 2, da composição do CACS. Artigo 6º. O CACS será composto pelos seguintes membros titulares. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um, pelo menos, da Secretaria Municipal de Educação.
Um representante dos professores de educação básica do município de Campina Grande do Sul. Um representante de diretores de escolas básicas públicas do município. Um representante de 2 servidores técnicos administrativos das escolas municipais públicas do município. 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública do município. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade do estudante secundarista. Parágrafo 1º. Integração ainda ao CACS da qualidade dos titulares quando houver. Um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação, um representante do Conselho Tutelar, indicado por seus pares, 2 representantes das organizações da sociedade civil, um representante das escolas indígenas, um representante das escolas do campo, um representante das escolas quilombolas. Parágrafo 2º. Para cada membro titular será nomeado um suplente representante da mesma categoria ou segundo social com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos, afastamentos temporários, provisórios ou definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Os membros indicados como titulares ou suplentes deverão guardar vínculos formal com os segmentos que representam, sendo essa condição pré-requisito da sua participação no Conselho. Os membros dos conselhos previstos no CAPT e parágrafo 1º desse artigo, observados aos impedimentos postos no artigo 7º desta lei, serão indicados até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores da seguinte forma. Nos casos das representações dos órgãos municipais e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes, nos casos de representantes dos diretores, pais responsáveis de alunos e estudantes pelo conjunto de estabelecimentos ou entidades no âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso, em processo seletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. Nos casos de representantes e professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Nos casos de organização de sociedade civil pela Secretaria Municipal de Educação em processo seletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiários dos recursos de fiscalização pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Artigo 7º. Ficam impedidos de integrar o CACS titulares do cargo de prefeitos, vice-prefeitos e de secretarias municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou até afins ou até terceiro grau. O tesoureiro, contador ou funcionário da empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo de bem como cônjuges, parentes, consanguíneos ou afins desses profissionais até o terceiro grau. Estudantes que não sejam emancipados, pais responsáveis de alunos ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo ou prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Educação será o órgão responsável para organizar, solicitar e receber as indicações de composição do CACS. Artigo 9º. Compete ao Poder Executivo Municipal designar, por meio de decreto específico para este fim, os integrantes do CACS, em conformidade com as indicações das referidas nesta lei. Artigo 10º. O presidente e vice-presidente do CACS serão eleitos por seus pares em reunião de colegiado. Fica impedido de ocupar as funções de presidente e vice-presidente ou representante do governo gestor dos recursos do fundo do âmbito municipal. Artigo 11º. A atuação dos membros do CACS não será remunerada, será considerada atividade de relevante interesse social. Assegura a isenção de obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Veda no caso de conselheiros representantes de estudantes em atividade do Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Capítulo 3º, do mandato do membro do CACS. Artigo 11º. O primeiro mandato de conselheiros do CACS, nomeados nos termos desta lei, terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos membros do Conselho existente exercer a função acompanhada do controle previsto na legislação até a assunção dos novos membros do CACS nomeados nos termos dessa lei. Artigo 13º. O mandato dos membros do CACS será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se em 1º de janeiro do terceiro ano o mandato do titular do Poder Executivo. Artigo 14º. O CACS atuará como autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo e serão renovadas periodicamente ao final de cada mandato de seus membros. Capítulo 4 das reuniões do CACS. Artigo 15º. As reuniões do CACS serão
no mínimo trimestralmente ou por convocação do presidente, extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do CACS, ou seja, segunda convocação 30 minutos após com os membros do presente. As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto qualidade nos casos em que o julgamento tender ser desempate. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 16º. O município disponibilizará em sítio da internet informações atualizadas sobre composição e o funcionamento do CACS. Artigo 17º. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena e competências CACS, assegurar a infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para a realização das reuniões, podendo, inclusive, expedir regulamentos próprios por decreto municipal. Artigo 18º. O regimento interno do CACS deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 19º. Fica revogada a Lei Municipal 35, de 8 de agosto de 2007. Artigo 20º. Esta lei entra em vigor na data de publicação da Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021, via Lerena Zanetti, prefeito municipal. Projeto de lei 13, de 24 de março de 2021. Justificativo. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos novos vereadores de Casa-Lei, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, conforme preceitua o artigo 212-A da Constituição Federal de 1988, regulamentando na forma de lei federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Depois da promulgação da emenda constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que inclui o artigo 212-A da Constituição Federal, com a finalidade de tratar a respeito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foi criada a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para regulamentar o fundo. Conforme estabelece o artigo 34 da supramencionada Lei Federal, todas as esferas de governo devem criar, por legislação específica, o Conselho para Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, motivo pelo qual agora se apresenta esta propositura, tendo por objetivo a normalização sobre a organização e funcionamento do aludido colegiado no âmbito municipal de Campina Grande do Sul, qual substituirá as disposições previstas na Lei 35, de 8 de agosto de 2007, disciplina a matéria atualmente. De acordo com a Lei Federal 14.103 de 2020, o CACS Fundeb deve ser constituído, dentre os outros membros, por 2 representantes do país do aluno. No entanto, o artigo 6º, a linha A e parágrafo 4º, 2, bem como o artigo 7º, 4º do presente projeto de lei, foi acrescentado o termo responsáveis, considerando a evolução de conceito da família. É importante registrar que vez que, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 14.103 de 2020, os novos conselhos devem estar constituídos até a data de 31 de março de 2021. Cumpre ressaltar ainda que a Constituição CACS Fundeb necessita de realização de processo efetivo para a escolha dos representantes dos diversos segmentos que devem integrar a sua composição, circunstância que demanda tempo razoável para o cumprimento de cada etapa desse processo de escolha. Nessas ordens de ideia restam evidenciadas razões que embasam a iniciativa consubstanciadas, necessidade de adequação da legislação da referência do Conselho Municipal acompanhado do controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, CACS Fundeb, as novas regras estabelecidas pela Lei Federal 14.103 de 2020. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, o qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 24 de março de 2021, Via Lerena Zanetti, prefeito municipal. Com o senhor presidente. Então, só retificando aqui o expediente, o vereador Cleverson Dalprá fez a leitura também do projeto de lei 13, 2021 da legislação, que dispõe sobre a reposição inflacionária dos servidores do Legislativo Municipal, que não estava aqui no expediente. Então, passamos para a ordem do dia. Peço desculpa aí pedimos desculpa aí pela falha na transmissão, para quem está nos ouvindo. Passamos para a ordem do dia, votações dos projetos. Os projetos serão as votações serão nominais e os vereadores devem se manifestar seu voto pelas expressões sim ou não. Peço para a vereadora Nilceia e o Serginho liberar a imagem. Vereadora Nilceia, está nos ouvindo? Coloco em votação. Serginho, está ouvindo, Serginho? Nilceia.
Falou. Cleverson. Tá, ok. Então, coloco em votação o regime de urgência do projeto de lei número 10/2021 do Executivo, atuado sob o número 14/2021, ofício 184/2021. Vereadora Marildo, sim ou não? Vereador, libere o áudio e Eu sou a favor, sim. Sim. Vereadora Ana Carolina. Sou a favor, sim. Dá para falar de novo, vereadora? Sim. Vereador Cleverson. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Ismael. Sim. Vereadora Nilceia. Sim. Vereador Pedro. Sim. Renê. Sim. Serginho. Tem que falar, vereador. Vereador Sérgio. Sim. E vereador Vinícius. Sim. Coloco em votação o regime de urgência do projeto de lei número 12/2021 do Executivo, atuado sob o número 15/2021, ofício 184/2021. Vereador Amarildo? Não deu, vereador. Liberar o áudio. Sim, senhor presidente. Vereadora Ana Carolina? Sim. Vereador Cleverson? Sim. Felipe? Sim. Ismael? Sim. Nilceia? Sim. Pedro? Sim. Vereador Renê? Sim. Vereador Serginho? Sérgio? Sim. E vereador Vinícius. Sim. Coloco em votação o regime de urgência no projeto de lei número 13/2021 do Executivo, atuado sob o número 16/2021, ofício 190/2021. Vereadora Marildo? Sim. Ana Carolina? Sim. Cleverson? Não deu, Cleverson. Sim. Felipe? Sim. Ismael? Sim. Nilceia? Sim. Estão Pedro? ligando para mim. Sim. Na verdade, Renê? eu tenho um caminhão para descarregar. Sim. Serginho? Sim. E vereador Vinícius. Sim. Aprovados os regimes de urgência, seguimos para a discussão e votação dos projetos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 13/2021 da mesa executiva. Votação. Vereadora Marildo? Sim. Você fala assim. Vereadora Ana Carolina? Sim. Marildo, não saiu a voz aqui, Marildo. A favor. Sim. Ana Carolina? Sim. Vereador Cleverson? Sim. Felipe? Sim. Ismael? Sim. Nilceia? Sim. Pedro? Sim.
Renê, Sim. Serginho Sim. e Vinícius. Sim. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 10/2021 do Executivo, atuado sobre o número 14/2021. Votação. Vereador Amarildo. Sim. Vereadora Ana Carolina. Sim. Cleverson. Sim. Felipe. Sim. Ismael. Sim. Nilceia. Desculpa, senhor presidente, eu estou sem acompanhar aqui. Qual é o número do projeto? Qual projeto é esse? É o número 10/2021, sobre, do Executivo, atuado sob o número 14/2021. Que trata? Momentinho aí. O que altera a Lei Municipal número 745, de 17 de março de 2021, Ah, sim. que estabelece por lei medidas mais rigorosas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, enquanto pendurar a situação de emergência pública do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Sim ou não, vereadora? Sim. Vereador Pedro? Sim. Vereador Renê? Sim. Serginho? Sim. E vereador Vinícius? Vinícius? Sim. Projeto aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 12/2021 do Executivo, atuado sob o número 15/2021. Amarildo? Sim. Nós estamos em discussão, agora a votação, né? Então, vereador Amarildo? Sim. Ana Carolina? Cleverson? Sim. Sim. Felipe? Sim. Ismael? Sim. Nilceia? Sim. Vereador Pedro? Sim. Vereador Renê? Sim. Vereador Serginho? Sim. E vereador Vinícius? Sim. Projeto de lei 12/2021 aprovado. Em primeira votação. Coloco em discussão o projeto de lei 13/2021 do Executivo, atuado sob o número 16/2021. Em discussão. Votação. Vereador Amarildo. Sim. Sim. Vereadora Ana Carolina. Sim. Vereador Cleverson. Não ouvimos. Sim. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Ismael. Sim. Vereadora Nilceia. Sim. Vereador Pedro. Sim. Vereador Renê. Sim. Vereador Serginho. Sim. E vereador Vinícius. Sim. Projeto de lei aprovado.
Declaro encerrada a sessão e convoco novos vereadores para a sessão extraordinária que será realizada em 5 minutos.
Declaro aberta a 4ª sessão extraordinária do primeiro período de reuniões do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 13/2021 da mesa executiva. Votação. Segunda votação. Vereadora Marildo, sim ou não? Sim. Vereadora Ana Carolina. Sim. Vereador Cleverson. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Ismael. Sim. Vereadora Nilceia. Nilceia. Nilceia, acho que desconectou aí. Vereador Pedro. Sim. Vereador Renê. Sim. Vereador Sérgio. Sim. Vereador Vinícius. Sim. Projeto de lei 13/2021 aprovado em segunda votação. Coloco em discussão o projeto de lei número 10/2021 do Executivo, atuado sobre o número 14/2021. Discussão. Segunda votação. Vereadora Marildo. Sim. Vereadora Ana Carolina. Sim. Vereador Cleverson. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Ismael. Sim. Vereadora Nilceia. Ausente. Vereador Pedro. Sim. Vereador Renê. Sim. Vereador Sérgio. Sim. E vereador Vinícius. Sim. Projeto de lei 10/2021 aprovado em segunda votação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 12/2021 do Executivo, atuado sob o número 15/2021. Votação. Vereadora Marildo. Não deu aqui, vereador. Vereadora Marildo. Sim. Vereadora Ana Carolina. Sim. Vereador Cleverson. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Ismael. Sim. Vereadora Nilceia. Ausente. Vereador Pedro. Sim. Vereador Renê. Sim. Vereador Sérgio. Sim. E vereador Vinícius. Sim. Projeto de lei número 12/2021 aprovado em segunda votação. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 13/2021 do Executivo, atuado sobre o número 16/2021. Discussão. Votação. Vereadora Marildo. Sim. Vereadora Ana Carolina. Sim. Vereador Cleverson. Sim. Vereador Felipe. Sim. Vereador Ismael. Sim. Vereadora Nilceia. Ausente. Vereador Pedro. Sim. Vereador Renê. Sim. Vereador Sérgio. Sim. E vereador Vinícius. Sim. O projeto de lei número 13/2021 aprovado em segunda votação. Agradeço a presença de todos os vereadores, as pessoas que nos assistem, e declaro encerrada essa sessão extraordinária, desejando um bom dia a todos e um ótimo final de semana.